Existe uma força silenciosa operando dentro de você. Ela não pede permissão, não anuncia suas intenções e raramente é reconhecida como autora das suas decisões. Ainda assim, influencia suas emoções, molda seus comportamentos, em muitos momentos, define os rumos da sua vida. Na psicologia profunda, essa força foi chamada de sombra, psicologia junguiana, por Carl Gustav Jung. Trata-se de tudo aquilo que foi rejeitado pela consciência, impulsos, desejos, traços e conteúdos emocionais que não se alinham com a imagem que você construiu de si mesmo. A sombra não é apenas o lado negativo, ela é, acima de tudo, o lado oculto. E aquilo que permanece oculto não deixa de agir. A sombra não controla pela força, mas pela invisibilidade. Esse é o ponto central. Tudo aquilo que você não reconhece em si mesmo encontra formas indiretas de se manifestar, seja através de reações intensas, comportamentos repetitivos ou percepções distorcidas da realidade. É como um mecanismo funcionando nos bastidores da mente, onde você percebe os efeitos, mas não enxerga a origem. Quanto maior a negação, maior a influência. O que não é visto não deixa de existir, apenas passa a operar sem supervisão. Uma das formas mais claras dessa atuação aparece nas reações emocionais desproporcionais. Pequenos acontecimentos carregam um peso inesperado. Um comentário simples pode provocar irritação profunda, uma crítica leve pode desencadear uma sensação de rejeição intensa. Nesses momentos, não é apenas o presente que está sendo vivido. Existe algo antigo sendo ativado, uma carga emocional que não foi processada e que encontra, no agora, uma oportunidade de se expressar. A reação deixa de ser sobre o que aconteceu e passa a ser sobre tudo aquilo que foi acumulado e nunca foi devidamente encarado. Outro movimento sutil, mas extremamente revelador, é a projeção. Aquilo que você não aceita em si mesmo tende a ser percebido com mais facilidade nos outros. E não apenas percebido, mas sentido com intensidade. Certas pessoas incomodam, irritam, provocam julgamentos internos quase automáticos. E muitas vezes, esse incômodo carrega um reflexo de algo interno que foi negado. A sombra transforma o mundo em um espelho peculiar, onde o que mais incomoda pode ser justamente o que mais precisa ser reconhecido. Não se trata de dizer que o outro não possui características difíceis, mas de entender que a forma como você reage a elas revela algo sobre você. Essa dinâmica também se manifesta através de padrões que se repetem ao longo da vida. Situações semelhantes surgem com rostos diferentes, mas com desfechos parecidos. Relações seguem roteiros quase idênticos, decisões levam aos mesmos lugares, ciclos se fecham apenas para recomeçar. Existe, por trás disso, uma linguagem silenciosa tentando emergir. A repetição não é aleatória. Ela carrega uma tentativa de resolução. Enquanto um conteúdo interno não é reconhecido, ele tende a se expressar externamente, como se a vida insistisse na mesma pergunta até que você esteja disposto a escutá-la de verdade. Em muitos casos, essa atuação se revela na forma de autossabotagem. Quando tudo começa a se alinhar, quando uma oportunidade surge ou quando um avanço se torna possível, algo interno interfere. Surge a procrastinação, o medo, a dúvida, ou até mesmo atitudes que comprometem o próprio progresso. Não se trata simplesmente de falta de disciplina. Existe um conflito mais profundo acontecendo. Parte de você deseja crescer, enquanto outra parte teme as consequências desse crescimento. Evoluir implica mudança, implica deixar versões antigas para trás, e nem todas as partes internas estão prontas para isso. A sombra, nesse contexto, tenta preservar aquilo que é familiar, mesmo que isso signifique manter você em um lugar limitado. Há também a evitação, uma fuga quase imperceptível do contato consigo mesmo. Em um mundo repleto de estímulos, é fácil preencher cada espaço com distrações. O silêncio se torna desconfortável, a introspecção é constantemente adiada, e a mente busca qualquer coisa que impeça o encontro interno. Mas esse movimento não é neutro.
Evitar olhar para dentro não elimina o que existe ali. Apenas permite que continue atuando sem ser observado. A sombra cresce nesse território onde a consciência não alcança. Reconhecer esses movimentos não é um exercício de culpa, mas de lucidez. Todos possuem uma sombra. Não há exceções. A questão não é a existência dela, mas o grau de consciência que você tem sobre ela. Integrar a sombra não significa eliminá-la, mas torná-la visível, compreensível, parte de um todo maior. É um processo que exige honestidade, porque envolve enxergar aspectos que nem sempre são confortáveis. Exige presença, porque não pode ser feito no automático. E exige coragem, porque olhar para dentro, de verdade, transforma. Existe algo que começa a acontecer quando essa observação se torna mais frequente. Aos poucos, aquilo que antes operava no escuro começa a perder força. Reações se tornam mais conscientes, padrões começam a ser percebidos antes de se repetirem, escolhas passam a ser feitas com mais clareza. A sombra não desaparece, mas deixa de controlar silenciosamente. A maior ilusão não é possuir uma sombra. A maior ilusão é acreditar que você não possui. Porque tudo aquilo que não é encarado continua influenciando, moldando percepções, guiando decisões de forma invisível. Mas no momento em que você começa a observar, sem fuga e sem julgamento, algo muda profundamente. Você deixa de ser apenas levado pelos próprios impulsos e começa a enxergar o que antes estava escondido. E nesse instante, quase como se uma luz fosse acesa em um espaço antes ignorado, você percebe que o controle nunca esteve totalmente fora de você. Ele apenas estava sendo exercido por partes que você ainda não conhecia.